E eu quero convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 33, do verso 12 até o verso de número 16. Livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 12 até o verso 16. Moisés roga a Deus a sua presença. Êxodo, capítulo 33, do verso 12 até o verso de número 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós queremos louvar o Senhor, porque nesse instante a Tua palavra se abre para nós. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que mediante a ação do Teu Espírito, as nossas mentes, os nossos corações, sejam levados cativos à Tua presença, para que possamos guardá-la. Perdoa os nossos pecados, dá mais de Cristo a nós, ó Pai. Nós precisamos assim e pedimos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o que a presença de Deus significa ou representa na sua vida? Eu sei que às vezes quando nós lidamos com questões como essa que eu acabei de fazer, a gente tem por hábito responder isso de maneira muito genérica, né? Por exemplo, Jesus é tudo para mim, Deus é tudo para mim. Mas às vezes nós não conseguimos aprofundar muito essa nossa reflexão acerca do que nós acabamos de falar, e esse tudo acaba se perdendo, acaba se esvaziando de significados. E eu creio que é extremamente importante que nós, de fato, nos debrucemos sobre essa questão, não apenas para termos uma ideia conceitual do que significa efetivamente a presença de Deus, mas para termos uma experiência viva com o Senhor e para termos, de fato, um direcionamento que decorra dessa presença constante de Deus na nossa vida. Por isso, ao longo da mensagem dessa noite, eu queria que você pensasse exatamente sobre isso, para que você considerasse a presença de Deus como sendo de fato aquela companhia diária que te conduz, por exemplo, pela manhã para o seu trabalho, que te traz à noite aqui para a igreja para bendizer e ouvir, obviamente, a mensagem da parte dele mesmo, do próprio Deus, aquela mesma presença que continua cotidianamente orientando os teus caminhos, as tuas escolhas, os teus desejos. O meu convite para que você de fato pense sobre isso, mas além de pensar sobre isso, peça a Deus para que essa experiência com a sua presença, essa experiência com um bom pastor que é Cristo Jesus, seja uma realidade constante na sua vida. E o meu convite para que você reflita sobre essa questão tem muito a ver, obviamente, com o momento em que o povo de Israel está vivendo, segundo o registro de Êxodo, capítulo 33, do texto que nós acabamos de ler aqui. A passagem ela tem um contexto um pouco maior, um contexto cuja história é bastante conhecida pelos irmãos, mas que nos remonta à crise causada pelo bezerro de ouro, ou pela construção do bezerro de ouro. Os irmãos se lembram que o povo de Israel havia experimentado de uma forma bastante interessante e poderosa um livramento das mãos do Senhor. Eles haviam sido arrancados do Egito, e quando eles foram arrancados do Egito, eles começavam a ser conduzidos pelo Senhor para a terra da promessa. E ali naquela caminhada eles puderam desfrutar da companhia divina, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, na nuvem que ia diante deles, ou seja, em cada momento daquela jornada, em cada passo dado no deserto, Deus ia adiante do povo de Israel, Deus ia no meio do povo de Israel, Deus não abandonava aqueles que Ele havia tirado da terra do Egito.
Contudo, a Escritura Sagrada mostra que num determinado momento específico daquela história, quando Moisés havia subido no Monte Sinai para receber do Senhor as tábuas da lei, numa ação imprescindível para a formação de Israel como uma nação, para a formação de Israel como uma igreja constituída, a Bíblia diz que naquele momento em que ele se ausentou por 40 dias, o povo se sentiu orfanado da presença do próprio Deus. Eles achavam que haviam sido abandonados, achavam que estavam sozinhos, achavam que Deus não mais caminhava com eles. A solução, como nós conhecemos muito bem, imaginada por alguns naquele momento, foi que eles deveriam então criar um Deus que pudesse conduzi-los, um Deus que pudesse dar-lhes a sensação de que de fato eles estavam sendo acompanhados. E a Escritura Sagrada diz que eles o fizeram sob a chancela de Arão, mas obviamente foram alvo da ira divina, do juízo de Deus. E a Escritura Sagrada diz que uma das consequências imediatas que o povo teve que enfrentar, ou que recebeu naquele momento, é que a Escritura Sagrada diz que o Senhor diz: a minha presença não vai mais com vocês, a minha presença não vai mais com vocês. E quando eles recebem essa palavra do Senhor, isso obviamente traz ao coração deles muitas preocupações, porque Israel estava cercado por povos inimigos que estavam organizados, estruturados. Israel obviamente iria cruzar o caminho de exércitos que estavam totalmente habilitados para guerrear, prontos para qualquer combate, mas eles na verdade eram um amontoado de gente que havia passado gerações no deserto. Se não houvesse alguém que pelejasse por eles, eles sucumbiriam diante daqueles grandes e fortes exércitos que estavam no caminho. Portanto, aquela palavra de que Deus não os acompanharia trazia medo, aquela palavra de que Deus não os acompanharia trazia preocupações, e a palavra do Senhor foi bastante clara, dizendo: eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um outro anjo adiante de vocês. Esse anjo que é mencionado no contexto próximo aqui, obviamente não era Cristo, uma vez que Deus estava pronunciando uma palavra de juízo contra Israel. Mas isso trouxe preocupação ao coração de Moisés, isso trouxe preocupação ao coração daquele grande líder, a ponto dele se colocar diante do Senhor, nesse texto de Êxodo capítulo 33, para falar sobre o significado da presença de Deus na jornada do povo de Israel. E eu tenho crido, irmãos, que no curso da revelação bíblica, Deus nunca teve dois povos. Deus nunca teve dois povos. Eu sei que é comum e até de certo modo corriqueiro nós afirmarmos que o povo de Deus no Antigo Testamento era Israel e o povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, mas a realidade, olhando para a unidade da revelação, é que Deus teve um povo só durante toda a história da revelação, e esse povo é a sua igreja. O que nós podemos entender, obviamente, é que Israel, ele de alguma forma apontava ou simbolizava a caminhada que hoje nós também temos como povo do Senhor. Se por um lado eles saíram do Egito e rumaram para a terra da promessa, por outro lado nós também fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E estamos em peregrinação, e estamos caminhando, estamos rumando, obviamente, para a terra da promessa, para a Nova Jerusalém. Então eu creio que essa passagem, obviamente, que revela um momento de grande tensão na vida do povo de Israel, é muito oportuna para nós também. Porque se Moisés refletia sobre o significado da presença de Deus na caminhada de Israel, é óbvio que essa reflexão também nos alcança agora. Há algo que nós devemos considerar, há algo que nós devemos pensar. Afinal de contas, nós também, na caminhada que temos diante de nós, na caminhada que devemos trilhar como povo do Senhor, precisamos a todo instante sermos acompanhados pela presença do nosso Deus. É por isso que eu quero pensar com os meus irmãos sobre exatamente isso, sobre as bênçãos decorrentes da presença do Senhor, sobre as bênçãos decorrentes da presença do nosso bom pastor, especialmente entendendo que a própria igreja presbiteriana do bairro Nacional vem caminhando acompanhada pelo Senhor das nossas vidas.
A partir daí, irmãos, então eu quero chamar a sua atenção para o texto de Êxodo capítulo 33. Queria que você olhasse para lá, porque aqui existem algumas bênçãos que são comunicadas a nós, algumas lições que são trazidas a nós e que nos mostram como de fato a presença do Senhor é imprescindível na nossa caminhada. A primeira coisa que nós observamos aí no texto é que ele começa com Moisés se queixando com Deus. Moisés apresentando diante do Senhor a sua oração em forma de queixa. Ele chega no versículo 12 para Deus, que o havia estimulado ou ordenado a caminhar, a arrumar sem a sua presença, dizendo o seguinte: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Essa era a pergunta que Moisés fazia para Deus. É para nós caminharmos? Tudo bem, eu entendi, o Senhor quer que nós avancemos, mas o Senhor não disse quem vai conosco. O Senhor não disse quem vai conosco. O texto prossegue ainda quando Moisés disse: olha, e é estranho esse seu silêncio, ou é estranho o Senhor não ter dito para nós quem vai conosco, porque uma das palavras que o Senhor vem proferindo há muito tempo, e isso não foi dito apenas a Moisés, mas isso foi dito a Abraão quando Deus firmou uma aliança com ele, a Isaac quando ele repetiu essa aliança, aos patriarcas quando ouviram aquela promessa. O Senhor disse que nos conhece pelo nome. O Senhor disse que nós achamos graça diante dos teus olhos. E se é isso de fato verdade, se o Senhor nos conhece pelo nome, se nós achamos graça diante dos seus olhos, eu faço um pedido para o Senhor, eu faço uma súplica, eu rogo ao Senhor que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. É curiosa essa expressão, irmãos, porque quando ele diz para que o Senhor me conhece pelo nome, para que eu ache graça diante dos seus olhos, de certa forma Moisés está apelando para a eleição graciosa de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou dos povos para sermos teus, e quando o Senhor diz que nos conhece pelo nome, o Senhor está indicando que tem conosco uma relação pessoal, o Senhor está indicando que tem conosco uma relação completamente especial. E Moisés apela para essa eleição, para esse pacto, para essa aliança, porque ele diz o seguinte: a nossa fé se apoia nas promessas que o Senhor fez, a nossa fé se apoia nas coisas que o Senhor já disse. Nós não sabemos agora quem há de ir conosco, eu peço que o Senhor me indique, porque o Senhor tem uma aliança com o teu povo, o Senhor tem uma aliança com a tua igreja. E aí no versículo de número 13, ainda comunicando-nos essa primeira bênção, ele diz assim: se achei graça aos teus olhos, faz-me saber, Senhor, o teu caminho, faz-me saber, Senhor, o teu caminho. Esse primeiro momento, irmãos, ajuda-nos a perceber que é a presença do Senhor que nos dá discernimento. Quando Moisés diz: faz-me saber o teu caminho, ele está nos informando aqui que ele precisava compreender os propósitos de Deus, ele precisava saber como Deus conduziria o seu povo, e esses dois textos, esses dois momentos, essas duas palavras que eu disse aos meus irmãos nesse momento, acabam nos mostrando que sem a presença de Deus, nós não seremos capazes de discernir o que está diante de nós. É como se de certa forma Moisés estivesse dizendo que não importa saber a direção, o que importa saber mais efetivamente é a tua vontade, é o que o Senhor quer de nós. O que importa saber mais efetivamente é conhecer o teu propósito para a nossa vida. O povo da aliança precisa da presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós não podemos dar um passo sequer. Sem a presença de Deus nós não podemos dar um passo sequer. Um dos hinos que nós cantamos, vez por outra, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, diz exatamente isso: com tua mão, Senhor, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Há muita gente caminhando, irmão, sem direção. Há muita gente caminhando sem entendimento. Há muitas pessoas caminhando sem discernimento, mas o servo de Deus sabe que todo o entendimento, todo o discernimento, toda a clareza que nós precisamos decorre da presença de Deus. É por isso que nós não podemos nos atrever a andar sozinhos, é por isso que nós não podemos nos atrever a resolver as nossas próprias demandas, é por isso que nós não podemos nos atrever, irmãos, a viver a nossa vida como se todas as coisas dependessem absolutamente das nossas escolhas, das nossas
nossas decisões, da nossa inteligência, da nossa capacidade, porque nós somos totalmente dependentes da companhia divina. Nós somos totalmente dependentes do pastoreio de Cristo. Nós somos totalmente dependentes da comunhão de um Senhor que precisa e que pode andar efetivamente ao nosso lado, não nos abandonando um minuto sequer da nossa existência. Um minuto sequer da nossa caminhada. E esse é o primeiro movimento que nós temos no texto. Ele disse isso no versículo de número 13: faz-me saber, Senhor, neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu ache graça aos teus olhos e considere essa nação, porque ela é o teu povo. Porque ela é o teu povo. Eu creio que, antes de observar o segundo movimento do texto, que você, por diversas vezes na sua vida, já se sentiu impelido a tomar decisão. Já se sentiu impelido a tomar posturas importantes, a fazer coisas que são definitivas, de repente, para a sua própria história. Mas a história de Moisés, o movimento de Moisés dentro do texto de Êxodo, capítulo 33, ajuda-nos a pensar em algo que é imprescindível, mais do que tomar uma decisão, mais do que fazer algo especificamente. O que ele quer que nós entendamos é que é imprescindível conhecer os propósitos de Deus. E aí ele faz uma pergunta que ela, de certa forma, irmãos, ecoa por toda a revelação e encontra a sua expressão máxima na resposta de Cristo. Porque a pergunta que Moisés faz para Deus no versículo 13 é exatamente essa: faz, Senhor, faça com que eu saiba neste momento o teu caminho. E a resposta mais clara que a revelação nos deu sobre essa questão levantada por Moisés, ela foi dada em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus, o mesmo que caminhou com Israel no deserto, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De certo modo, as páginas de Êxodo já começam a apontar para nós, para a pessoa bendita e querida de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Irmãos, há muitas coisas que, de fato, trazem ao nosso coração preocupações, há muitas incertezas. E não saber e não discernir, e não ter, de fato, convicção, é terrível. Mas nós precisamos discernir a vontade do Senhor a partir da companhia bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me lembro de uma passagem muito peculiar que aconteceu na minha vida, inclusive numa viagem. Eu estava retornando da minha cidade natal. Eu sou mineiro, sou nascido em Barbacena, mas fui criado numa cidade ali próxima, chamada Barroso. Essa é a minha cidade natal, terra do cimento. Mas pastoreei durante um bom tempo a Patrocínio, em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, né, indo ali para o Triângulo Mineiro, onde pude servir no IBEL e também na igreja presbiteriana lá. 2009, nós já estávamos, então, em plena atividade naquela igreja, mas em setembro daquele ano, a minha sogra, ela faleceu, ela ficou doente, ela faleceu de uma doença muito grave. Foi um tempo bastante complicado, muito difícil para todos nós, né? Mas eu me lembro que nós, quando recebemos a notícia, fomos para lá, junto da família, vivemos aquele momento tão precioso, especial, difícil. Mas quando nós voltávamos para casa, naturalmente, a minha esposa sentia bastante, né? E ela chorava muito, chorava muito, chorava muito, chorava muito. E o meu filho, à época, ele estava ainda aprendendo a ler, né? Ele não conseguia ler, mas ele era muito curioso, queria saber o que estava escrito nas placas, porque ele sempre gostou de carro, essas coisas todas, né? E eu me lembro que, em um determinado momento, ela chorava no carro e dizia assim: Deus, por que Deus? Por que Deus? Mas gritando, e ele ficava incomodado com aquilo, né? Com aquela situação. E ela continuava chorando, chorando, dizendo: Deus, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E quando ela disse isso, de uma forma muito forte dentro do carro, nós fomos ultrapassados por um caminhão. E o Mateus queria interromper aquela sequência de perguntas dela, né? E ele falou assim: mãe, o que está escrito naquele caminhão ali?
E a frase que estava escrita naquele caminhão era a seguinte: porque Deus quis assim. Era a frase que estava escrita no caminhão, né? Ela perguntou várias vezes, né? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O caminhão ultrapassou e aquela frase escrita lá assim: porque Deus quis assim. Conhecer a vontade de Deus, saber que Ele está de fato dirigindo os nossos passos é fundamental. E Moisés queria isso, ele disse: o Senhor falou para a gente ir, mas eu quero saber o caminho, eu quero que o Senhor me diga exatamente o que eu devo fazer. A segunda coisa que acontece no texto também está conectada com essa ideia, e ela vem a partir do versículo de número 14, quando Deus diz assim para Moisés, depois desse pedido dele tão importante, né, tão fundamental. Deus olha para Moisés e diz assim: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A primeira coisa que nós vimos agora há pouco é que é a presença de Deus que nos dá discernimento. E agora, de maneira muito óbvia, nós vemos no versículo de número 14 que é a presença de Deus que nos dá descanso. E aqui, como é que esse descanso precisa ser entendido, irmãos? Talvez devamos observar o significado dessa expressão que aparece aí: a minha presença irá contigo. A palavra que está lá na língua hebraica, não é, e que aparece aqui traduzida como presença, ela literalmente significa meu rosto. É como se Deus estivesse dizendo assim: o meu rosto vai contigo. E o que isso significa para o entendimento dessa expressão? É que, na realidade, Deus está mostrando que essa presença é uma presença de proximidade, essa presença é uma presença de favor, essa presença é uma presença de comunhão. A própria presença de Deus, não uma representação, não simplesmente alguém que está ali de maneira aleatória, não participativa. Quando ele diz: a minha presença irá contigo, a minha face irá contigo, ele está dizendo: eu vou, mas vou de uma forma especial. É uma presença que vai trazer para você, inclusive Moisés e povo de Israel, descanso, descanso. E esse descanso, naturalmente, irmãos, refere-se à perseverança da graça, à segurança de que eles, de fato, sob a proteção divina, entrarão na terra prometida. Entrarão na terra prometida. Eu fico pensando nisso aqui, e permitam-me de novo usar essa figura da viagem, da estrada, né? Porque hoje, por exemplo, quando nós viajamos, nós somos assistidos por muitos recursos, muitos recursos. Ninguém precisa de grandes providências para fazer uma viagem longa. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem diversos pontos de parada. E você tem postos de combustível para abastecer o seu carro, você tem ônibus, você tem avião, você tem muitos recursos. Mas no deserto, caminhando, qual seria o próximo ponto de parada? Uma rocha? Qual seria o próximo ponto de parada? Uma duna? Qual seria o próximo ponto de parada? Eles não tinham, na verdade, como carregar muitas provisões. Eles eram nômades e eram muitos. De onde é que vinha, por exemplo, o sustento? De Deus. Se eles quisessem pão, Deus fazia cair o maná do céu. Se eles quisessem água, Deus fazia com que da rocha ela vertesse. Se eles quisessem carne, Deus também os daria, como aconteceu no episódio das codornizes. Eles eram absolutamente dependentes da provisão divina. Isso é um problema? Claro que não. Isso é, na verdade, a solução, porque a provisão divina não nos falta. E eu estava conversando um dia com uma pessoa da minha igreja, e ela falou uma coisa que eu achei interessante, porque ela passou por muitas lutas, muitas provas, não é? E nós estávamos falando sobre o cuidado de Deus um dia, e eu mencionava aos meus irmãos que, de fato, o nosso Deus é um Deus provedor, né? O que você precisa, Deus te oferece graciosamente no tempo perfeito da sua vontade. E aí a gente estava conversando um dia, porque ela me chamou à casa dela, disse: pastor, vamos lá conversar. E aí minha família, nós fomos para lá, para conversar com ela, e ela disse assim: pastor, eu acho que isso é realmente importante, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu não estava preparado para ouvir o que ela ia me dizer. Ela disse assim: confiar na providência de Deus quando você tem um problema é uma coisa. Então, por exemplo, chegou o final do mês, hoje são 28
de março. Seu salário acabou, mas daqui a alguns dias, obviamente, vai cair o próximo salário na sua conta. Aí você diz assim, confiar que Deus vai prover alguma coisa até o meu próximo salário, é possível. E Deus faz. E Deus faz. Agora, o senhor já viveu a experiência, por exemplo, de pedir a Deus o café da manhã, confiando na providência dele, e ele te dá o café? Aí acabou o café, próxima refeição é o almoço. O que nós vamos comer? Depende da provisão de Deus. Ele falou, tem que esperar também a provisão de Deus para o almoço. Acabou o almoço, tem o jantar, ou um lanche, uma ceia, alguma coisa assim. O que nós vamos comer? Eu tenho que esperar na providência de Deus. Tem uma dor de cabeça, o que eu posso fazer? Uma oração. Ela diz, é diferente. Quando você só tem a provisão divina e nenhum tipo de recurso, a história é outra. E não é que nós estamos sendo pressionados, mas convidados a descansar num Deus que de fato não falhará. Quando ele diz aqui no versículo de número 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, o que ele comunica a Moisés é que não vai lhes faltar absolutamente nada. Não vai lhes faltar absolutamente nada. E é extremamente importante, irmãos, que nós nos apropriemos dessa mesma ideia, porque eu não posso admitir, obviamente, que Deus vá tratar o seu povo hoje de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que nós não possamos ter lutas, isso não quer dizer que nós não possamos ter aflições, isso não quer dizer que nós não possamos ter, de repente, que enfrentar determinadas enfermidades, mas isso quer dizer, sem sombra de dúvidas, que nós jamais viveremos um instante sequer sem sermos abastecidos pelas provisões do Senhor. As promessas divinas, irmãos, elas contemplam cada uma das nossas necessidades e os mercados celestiais estão completamente cheios, prontos para dispensar o cuidado divino a todo aquele que dobra os seus joelhos diante do Senhor e clama pela sua provisão. Deus faz. Deus continua nos assistindo. E essa tem sido a experiência da igreja ao longo dos anos, uma sociedade frágil, uma sociedade pequena, que não pode ser comparada em poderio, por exemplo, a todos os impérios que existem sobre a face da terra, mas que vem perdurando séculos após séculos, porque o Senhor é quem sustenta a sua igreja, o Senhor é quem sustenta o seu povo, e você pode pensar de maneira particular também, é o Senhor quem sustenta a minha vida. A minha vida também. E aí ele diz, a minha presença vai trazer descanso para você. Lembra que Jesus disse isso também? Em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estava um dia conversando com um pastor, um amigo, já convocado à presença do Senhor, e nós estávamos participando de uma escola bíblica de férias, para as crianças. Então nós tínhamos uma equipe contando lá as histórias, dirigindo o trabalho, e nós dois estávamos lá atrás, acompanhando, né, as crianças naquele momento. E aí, de repente, as crianças começaram a cantar assim, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Não sei se alguém já ouviu esse cântico das crianças lá. Então, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Aí ele olhou para mim e disse assim, é assim? É assim? A gente joga a tristeza fora, manda embora? E aí, automaticamente, depois que a gente termina de cantar, está tudo bem? Aí ele não deixou eu responder, eu tentei imaginar uma resposta para aquela pergunta dele, mas ele emendou uma segunda. Assim, um crente pode ser triste e preocupado? Um crente pode ser triste e preocupado? Ele me perguntou. E ele era um pastor bem mais velho, eu começando meu ministério ainda. Eu falei, reverendo, não sei, tem alguns momentos da nossa vida que são bem complicados. Aí ele falou assim, pode. Na exata medida em que ele ignora as promessas divinas. Quanto mais ignorante do cuidado do Senhor ele for, mais triste, mais tenso, mais preocupado ele será. Mas quanto mais consciente ele for do cuidado do Senhor, mais tranquilo ele vai viver, a ponto de poder, mesmo sendo perseguido, dizer o que Davi disse, em paz me deito
e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, duas coisas a gente tem até aqui, tem uma última que eu quero compartilhar com os meus irmãos. A primeira é que a presença de Deus que nos dá discernimento, é a presença de Deus que também nos dá descanso. Mas no versículo de número 15, Moisés foi ficando de fato tão animado, tão impactado com aquela ideia de que a presença do Senhor derrama bênçãos tão profusas sobre a vida da igreja, que ele então no versículo 15 diz assim: Deus, então, se a Tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de descanso, e se o Senhor não vai conosco, nós não queremos sair daqui. Essa palavra é muito importante, irmãos. Essa palavra é extremamente preciosa para nós, porque sem a presença de Deus não vale a pena o quê? Seguir viagem. É como se Moisés estivesse dizendo: é melhor permanecer no deserto com Deus do que entrar na terra prometida sem Ele. É melhor permanecer no deserto com Deus do que entrar na terra prometida sem Ele. Então, Deus, não faça a gente ir embora daqui sem a Tua presença. Até porque nós precisamos saber que nós, de fato, achamos graça diante dos Seus olhos. Lembra que essa era a questão inicial de Moisés, quando ele começa lá no versículo de número 12, falando sobre a presença de Deus? Nós precisamos saber. E precisamos saber disso porque, versículo de número 16, ele vai dizer lá no meio do verso: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, não é porventura no fato do Senhor se fazer presente no nosso meio, que nós saberemos que então achamos graça diante do Senhor? Ele fez uma pergunta que ele mesmo vai responder aqui. Disse: Deus, é a Tua presença que diz quem nós somos. É a Tua presença que revela a nossa identidade. Como é que nós podemos saber que nós achamos graça diante do Senhor? Ele disse: nós só podemos saber disso se o Senhor andar conosco, se o Senhor estiver conosco. A presença do Senhor, irmãos, é que define quem nós somos. Tem muita gente caminhando, tem muita gente trilhando muitos e diversos caminhos, mas só nós podemos de fato caminhar acompanhados pela presença bendita de Jesus. E por quê? Disse Moisés: porque nós somos o povo dele. Parafraseando Moisés e tomando emprestada aqui uma reflexão de Martinho Lutero, eu poderia dizer, irmãos, que não é muito importante saber para onde nós vamos, mas é muito importante saber com quem nós vamos. Eu não preciso saber o meu caminho, eu só preciso conhecer o meu pastor. Eu não preciso saber qual é a estrada, eu não preciso saber quais são as lutas, eu não preciso saber quais são as adversidades, eu não preciso saber quais são os problemas, eu não preciso saber quais são as minhas questões, eu não preciso saber absolutamente nada disso, eu só preciso saber quem vai comigo. E sabendo que Cristo vai conosco, eu sou de fato informado, portanto, por essa companhia de que eu pertenço a Deus, de que eu pertenço a Ele, e que Ele não vai se afastar de mim um minuto sequer. Uma das promessas mais poderosas do Senhor Jesus Cristo, dada à sua igreja, no texto da grande comissão, antes que Ele fosse assunto aos céus, ou subisse aos céus, foi quando Ele se voltou para os seus discípulos e disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero encerrar esse argumento, antes de concluir a nossa mensagem, só contando uma outra história que eu ouvi uma vez de uma garotinha que eu achei impressionante. Era a filha de um casal crente, temente a Deus, mas que um dia na escola dominical ouviu a professora dizendo o seguinte: que você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Ela disse para uma criança, mais ou menos uns 8 anos, 8, 9 anos, isso, a professora disse. E aí essa criança um dia chegou em casa, e o pai estava sentado no sofá, ela se aproximou e disse assim: pai,
A gente faz culto doméstico aqui em casa, não faz? Nós fazemos, minha filha. Nós vamos à igreja todo domingo e em outras atividades também. Não vamos, pai? Ele disse, vamos, minha filha. E quando criança começa a fazer pergunta assim, você pode preparar que lá vem. Ela disse então, por que quando eu oro eu não sinto Deus? A professora disse isso lá na igreja, que os crentes sentem a presença de Deus, mas por que quando eu oro eu não sinto Deus? O pai falou que fez aquela oração rápida, né? Senhor, ilumina minha mente para eu responder minha filha aqui. E ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, nós não fomos chamados, filha, primeiramente para sentir Deus. Nós somos chamados primeiramente para crer em Deus. Talvez, irmãos, em alguns momentos da nossa caminhada, nós não sintamos a sua presença. Só que a presença dele não corresponde ao nosso sentimento. Porque mesmo que você não sinta, Deus está lá. Se você sobe aos céus, Ele está. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, também está lá. Ele também está lá. Você já deve ter cantado, eu cito muita música porque eu gosto demais de música, né? Mas tem um cântico que a gente diz assim, Deus está aqui. E aí a gente segue cantando como mesmo? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É isso mesmo? Está correta a música? Tá não, está errada. Porque Deus não está aqui tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus não está aqui tão certo como o amanhã que se levanta. Deus está aqui mais certo do que essas coisas. Se eu te falar e você não me ouvir, Deus está aqui, então não é tão, é mais certo. Se o amanhã não se levantar, Ele está aqui, então não é tão, é mais certo. Mesmo que você sinta o pavor do vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. É mais do que um sentimento, é uma certeza que decorre da fé na pessoa bendita do pastor que não se afasta de nós e que é Cristo Jesus. Te perguntei lá no começo da nossa mensagem, o que a presença de Deus representa para você? Mas eu queria que na conclusão você não pensasse só no significado, só no que ela representa, mas refletisse ainda mais profundamente sobre as experiências, sobre as relações, sobre as comunicações que a presença de Cristo oferece a todo aquele que nele de fato confia. Cristo tem caminhado com você, Cristo tem conduzido a sua história, o seu rosto se faz presente no meio do seu povo. Cristo tem andado, irmãos, adiante, no meio e atrás da Igreja Presbiteriana Nacional, cercando-a por todos os lados. Cristo tem feito isso na vida de todo aquele que de fato descansa nele. E essa é uma palavra para que nós entendamos que mesmo sendo peregrinos, caminhando num deserto, que é esse mundo que jaz no maligno, nós jamais seremos abandonados pelo nosso pastor. Que Deus dê graça a cada um dos meus irmãos e que nós sejamos animados, irmãos, na certeza de que o Senhor Jesus Cristo sempre, sempre é conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos.